Olá pessoal, aqui compartilhe os vídeos do canal Sacando Matemática com seus colegas e conhecidos, beleza? Aqui vamos ao seguinte, esta fórmula é bem conhecida para o cálculo das raízes de uma equação do segundo grau, correto? Alguns dizem que é a fórmula de Bhaskara, alguns historiadores dizem que não é dele, mas não importa, enfim, você conhece bem. A raiz x é igual ao oposto de b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chama de delta. Beleza? Até aí? Agora veja bem, esse denominador 2a é comum, porque lá em cima é uma soma. Ele é denominador de b e denominador da raiz. Então, separando as duas frações, nós temos menos b sobre 2a mais ou menos esta raiz, raiz de delta, sobre o que? 2a. Certo até aí? Agora, aqui não está dividindo por 2, aqui também não está dividindo por 2. Então, nós vamos tirar esse 2 daí e multiplicar esta soma por meio. Por quê? Porque multiplicar por meio não é dividir por 2. Então, como é que ficou aqui? Aqui ficou menos b sobre a. Agora, o que é menos b sobre a? Você conhece bem. É a soma das raízes da equação do segundo grau. E raiz quadrada de delta sobre a é a diferença das raízes da equação do segundo grau. Então, veja bem, a soma das raízes, mais ou menos a diferença das raízes dividido por 2. Porque multiplicar por meio é dividir por 2. Conclusão, uma das raízes, que eu estou chamando de x1, é a soma delas, a soma das duas raízes, é a soma delas, mais a diferença delas dividido por 2. E a outra raiz, que eu estou chamando de x2, é a soma delas menos a diferença delas dividido por 2. S de soma, D de diferença. Olha que coisa bacana. Não é? Veja aí. Alguns exemplos. Veja lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Essa equação ela tem raízes 2 e 3. Te lembrando aqui que a soma das raízes é o oposto de b sobre a e a diferença das raízes é o módulo de raiz de delta sobre a. Interessante notar que essa diferença entre as raízes é o módulo, ou seja, é a distância delas lá na reta numérica. Eu vou te mostrar. Então, a soma das raízes não é o oposto de b sobre a, o oposto de menos 5 é 5, dividido por 1 dá 5. Realmente a soma 2 mais 3 é 5. E a diferença? A diferença 3 menos 2 é 1, não é? Veja a diferença calculada aí. Raiz quadrada de delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a1, vezes c, que é 6, dividido por a. O a é 1. 25 menos 24 dá 1. Certo? Raiz de 1 é 1, dividido por 1 é 1. Esse 1, olha ele aqui, a distância é 1. É a diferença. 3 menos 2, 1 é a diferença entre as raízes e a distância delas na reta. Logo, o que nós podemos escrever? Olha aí embaixo. Uma raiz é a soma mais a diferença dividido por 2. Dá quanto? 3. 3. E a outra raiz é a soma menos a diferença, ó, 5 menos 1, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá o quê? 2. As raízes 2 e 3. Observa aí agora na reta que esta diferença entre as raízes é na verdade, a distância delas na reta numérica. Qual é a distância entre 2 e 3 na reta numérica? É 3 menos 2 igual a 1. Beleza? Veja mais aí. Menos x ao quadrado mais 8x mais 9 igual a 0. Essa equação, resolvida por qualquer processo, ela tem raízes 9 menos 1. Vamos ver. A soma das raízes, oposto de b, oposto de mais 8 e menos 8 dividido por a menos 1 dá 8. De fato, soma aqui 9 menos 1. 9 somado com menos 1 é 8. E a diferença entre as raízes
é raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 9, dividido por a, que é menos 1. 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos, mais 4 vezes 9, 36. 64 mais 36 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10, dividido por menos 1. Módulo de menos 10 é 10. De fato, a diferença é 10. Você vai ver porque que é 10 aí no finalzinho, ó. Mas primeiro vamos calcular as raízes. Quer dizer que uma raiz é o quê? É a soma mais a diferença. 8 mais 10 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. É uma raiz, é 9. E a outra raiz é a soma, 8, menos a diferença, 10. Menos 2 dividido por 2, menos 1. As raízes de fato são 9 e menos 1. Observa que essa diferença entre as raízes é, na verdade, a distância delas na reta numérica. Qual é a distância de menos 1 a 9 na reta numérica? É 10, ou seja, 9 menos menos 1. 9 menos menos 1, que é igual a 10. Olha aqui. Não é legal? Resumo da ópera. Resumo da ópera. Qual é o resumo da ópera? É o seguinte, as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, podem ser calculadas. 1. Determinando-se a soma e a diferença entre as raízes. E, em seguida, fazendo-se x1 é s mais d sobre 2 e x2 é s menos d sobre 2, sendo s a soma e d a diferença entre as raízes, observando que essa diferença, na verdade, é a distância delas na reta numérica, na reta real. É um fato interessante e bonito, não é verdade? É um fato interessante e bonito. Eu deixei agora em seguida duas equações aí, ó, elas estão resolvidas para você verificar isso. A equação menos 3x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0, ela tem raiz 1 e menos 8 terços. A soma das raízes é o oposto de b, 5, dividido por a, menos 5 terços. E a diferença entre as raízes, ou distância entre elas na reta real, é a raiz de delta sobre a, ou seja, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é 8, dividido por a, que é menos 3. 25 mais 96. 25 mais 96, 121, porque menos vezes menos é mais, né? Raiz de 121 é 11, quer dizer que essa distância ou diferença entre as raízes é 11 terços. Então agora, calculando lá as raízes, como é que fica? Só para confirmar que eu estou fazendo, entendeu, gente? Estou fazendo para você ver que pode ser resolvido assim. Uma raiz é a soma, menos 5 terços, mais a diferença, 11 terços. Isso aqui dá quanto? 11 menos 5 é 6, dividido por 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E a outra raiz é menos 5 terços, ou seja, é a soma menos a diferença dividido por 2. Aqui dá menos 16 terços, dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar menos 8 terços. Tá certo? Porque aqui vai dar 6, você vai simplificar por 2. 16 sextos, 8 terços. As duas raízes são de fato 1 e menos 8 terços. Veja lá no finalzinho que essa diferença 11 terços é, na verdade, a distância entre os números menos 8 terços e 1 na reta. Como é que você calcula essa distância? É o maior menos o menor, ou seja, tá certo? É sempre o da direita menos o da esquerda, ou seja, 1 menos 8 terços dá quanto? 11 terços. Beleza? E a outra é essa que está aí. Está por poucos segundos, eu deixei essa aí para você analisar, estudar direitinho e ver como é que a coisa é bacana, como é que a coisa é interessante e bonita, como é toda a matemática. Pessoal, é isso por enquanto. Bons estudos, boa sorte. Um abraço, tchau, tchau.